O Brasil lidera um ranking absurdo. É o país com mais raios do planeta, com mais de 70 milhões por ano. Mas o motivo disso não é o que você imagina, e envolve algo que está acontecendo acima da sua cabeça, agora mesmo. Mesmo sendo difícil de acreditar, o Brasil é o país com mais raios do planeta, e com uma vantagem enorme sobre outros países. Mas o mais estranho é que isso não acontece por acaso, nem por coincidência. Existe um conjunto de fatores que transforma o céu do Brasil em um dos mais ativos do mundo. E o mais impressionante é que isso está acontecendo o tempo todo, acima da sua cabeça. E quando você entende isso, passa a ver as tempestades de um jeito completamente diferente. Todos os anos, milhões e milhões de raios atingem o território brasileiro, criando um dos cenários climáticos mais intensos do planeta. Isso coloca o Brasil à frente de gigantes, como Estados Unidos, China e Índia, mesmo sendo países com grandes territórios e climas variados. Mas aqui vai o detalhe que realmente muda tudo. Não é só a quantidade, é a frequência com que isso acontece. Em algumas regiões do Brasil, tempestades elétricas se formam quase todos os dias, principalmente em determinadas épocas do ano. E isso levanta uma pergunta inevitável: por que justamente aqui? O que torna o Brasil tão propenso a um fenômeno tão poderoso? Antes de continuar, se você gosta de descobrir coisas que quase ninguém percebe, já deixa o like no vídeo, porque isso faz esse tipo de conteúdo chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal, porque nos próximos minutos você vai entender algo sobre o Brasil que muda completamente a forma de ver essas tempestades. Para entender isso, primeiro você precisa ter noção da escala real desse fenômeno. O Brasil registra mais de 70 milhões de raios por ano, o que significa milhares de descargas elétricas por hora, e centenas acontecendo a cada minuto. Mas isso ainda não é a parte mais impressionante, porque esses raios não estão distribuídos de forma uniforme. Existem regiões específicas onde a incidência é muito maior. Áreas como a Amazônia e partes do Centro-Oeste concentram uma atividade elétrica extremamente intensa. E isso não acontece por acaso. Existe uma explicação muito clara por trás disso. E ela começa com algo simples, mas poderoso. Tudo começa com o clima tropical do Brasil, um ambiente caracterizado por altas temperaturas e uma grande quantidade de umidade no ar. E essa combinação é praticamente perfeita para uma formação de tempestades. Quando o ar quente sobe, ele leva consigo grandes quantidades de vapor de água e energia acumulada. Ao subir, esse ar encontra camadas mais frias da atmosfera. E é nesse momento que começa uma instabilidade intensa. Dentro das nuvens, partículas de gelo e água começam a colidir, gerando cargas elétricas cada vez maiores. É como se uma bateria gigante estivesse sendo carregada, lentamente, dentro do céu. Até que chega um ponto em que essa energia precisa ser liberada. E quando isso acontece, surge o raio. Um fenômeno extremamente rápido, mas com uma força impressionante. Mas o clima não é o único responsável por isso. A localização do Brasil no planeta também desempenha um papel fundamental. O país está próximo à linha do Equador, uma região onde a incidência solar é intensa durante todo o ano. Isso mantém o ciclo de aquecimento constante, favorecendo a formação contínua de tempestades. E como o território brasileiro é enorme, várias dessas tempestades podem acontecer ao mesmo tempo em diferentes regiões do país. Mas é aqui que tudo muda, porque isso deixa de ser apenas curioso e passa a ser perigoso. Raios podem causar apagões em cidades inteiras
interromper sistemas, danificar equipamentos e gerar prejuízos enormes em áreas mais vulneráveis. Também podem provocar incêndios, principalmente em regiões mais secas ou com estruturas expostas. E, em alguns casos, as consequências podem ser ainda mais graves, acontecendo de forma totalmente inesperada. Mas o que mais preocupa não é apenas o impacto, é a velocidade. Uma tempestade pode começar de forma silenciosa, com nuvens se formando lentamente. E em poucos minutos, tudo muda. O céu escurece, o vento muda. E de repente, os primeiros raios começam a surgir. E nesse momento, muita gente ainda não percebe o risco, sem aviso, sem tempo para reagir. E é exatamente por isso que cada vez mais pessoas começam a se preparar. Porque quando uma situação dessas acontece, fica claro que a maioria não está pronta. Falta iluminação, falta energia, falta o básico. E especialistas recomendam algo simples: ter alguns itens essenciais sempre à mão, como lanternas, baterias e kits de emergência. Inclusive, deixei alguns exemplos na descrição, para quem quiser se preparar melhor. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe e que muda completamente a forma de entender tudo isso. Algumas regiões do Brasil concentram muito mais raios do que outras. Áreas do norte e do centro-oeste, como partes da Amazônia, e estados como Mato Grosso e Pará, registram uma atividade elétrica extremamente alta. E isso acontece por causa da combinação perfeita entre calor intenso, umidade elevada e grandes massas de ar em movimento. Mas o mais interessante é que isso não fica só nas áreas isoladas. Cidades também podem influenciar esse fenômeno. Prédios altos, estruturas metálicas e o calor urbano podem aumentar a incidência de descargas elétricas. Ou seja, não é só onde você está, mas também como aquele ambiente foi construído, que pode influenciar o céu acima de você. E mesmo com tudo isso, ainda existem curiosidades sobre os raios que a maioria das pessoas não faz ideia. Por exemplo, um único raio pode aquecer o ar ao seu redor, a temperaturas maiores que a superfície do Sol. E isso acontece em uma fração de segundo, liberando uma quantidade absurda de energia. Outra coisa curiosa é que um raio não cai apenas uma vez no mesmo lugar. Na verdade, ele pode atingir o mesmo ponto várias vezes, em questão de segundos. E é exatamente isso que torna esse fenômeno tão impressionante e, ao mesmo tempo, tão perigoso. No fim das contas, o que parece apenas um fenômeno impressionante é, na verdade, o resultado de uma combinação extremamente complexa de fatores naturais e até humanos, desde o calor intenso do clima tropical até a forma como as cidades são construídas. Tudo contribui para esse cenário único, e entender isso muda completamente a forma como você olha para o céu durante uma tempestade. Porque aquilo que parece apenas um raio acontece em questão de milissegundos, mas começa muito antes, muito acima, e envolve forças que estão em movimento o tempo todo, mesmo quando você não percebe. E talvez o mais curioso de tudo é que enquanto você assiste esse vídeo, existem milhares de descargas elétricas acontecendo agora mesmo em algum lugar do Brasil e do mundo. E algumas delas podem estar muito mais próximas do que você imagina. Agora eu quero saber de você. Você já viu um raio cair de perto? Ou já passou por uma tempestade, daquelas que parecem mudar tudo em poucos minutos? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo,
Aqui no canal tem vários outros vídeos com curiosidades e fenômenos que parecem simples, mas são muito mais complexos do que a gente imagina. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na tela, porque provavelmente vai ter algum que vai te surpreender.